quero compartilhar com você então a palavra do Senhor lá em Salmos. Depois nós vamos estar editando também. Alguns vídeos a gente consegue colocar no YouTube, outros não. Nós vamos ver se a gente consegue editar isso para colocar lá também, para depois você assistir com mais tranquilidade. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 40. Salmo 40 diz assim: Davi escreve uma canção a Deus, porque os salmos são poesias, os salmos são canções. E Davi escreve uma canção no Senhor e ele começa a dizer assim para Deus: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ou seja, eu depositei em Deus os meus anseios, os meus medos, as minhas dúvidas, os meus temores. Eu depositei no Senhor e eu tive esperança em Deus. Eu pergunto para você, você tem tido esperança nesses dias? Você tem conseguido depositar em Deus nesses dias a sua esperança, a sua confiança, a sua espera? Porque a esperança vem de esperar no Senhor. Então, quando nós lemos em algumas outras versões, diz: esperei com paciência no Senhor. E essa versão está dizendo: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Não coloque a sua confiança e a sua esperança no governo, não coloque a sua esperança e a sua confiança nas notícias, não coloque a sua esperança e a sua confiança em homens, ainda que hajam homens bons, mas não deposite a sua esperança em homens. Deposite a sua esperança, a sua confiança no Senhor. E há uma consequência disso. Quando nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, o versículo seguinte diz assim: e ele se inclinou para mim. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, a nossa esperança em Deus, há uma consequência disso. Deus ouve o nosso clamor, porque nós não clamamos a homens. Nós podemos até pedir para que homens nos ajudem, para que pessoas nos auxiliem, mas quando nós depositamos a nossa esperança no Senhor, a consequência é que Ele ouve o nosso clamor. Ele é poderoso para fazer isso. Ele se inclina e ouve o nosso clamor. E Ele continua dizendo ainda na parte C do versículo 1, e ouviu o meu grito de socorro. Eu esperei no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. E o versículo 2 diz assim: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Hoje muitas pessoas estão vivendo consequências de poços cavados, estão se atolando nesses poços. Poços de desobediência, poços de pecado, poços de percas pessoais, poços, enfim, vários poços que às vezes nós mesmos cavamos e a gente cai dentro desse mesmo poço, e esse poço, conforme a gente tenta sair sem o auxílio de Deus, por nossas próprias forças, vira uma lama, vira um atoleiro, atoleiro de pecado, atoleiro de mentira, atoleiro de procrastinação, e a gente não consegue sair. E a Bíblia diz que se nós esperarmos com confiança no Senhor, se nós confiarmos no Senhor, a palavra vai dizer lá no versículo 3, e ele se inclinou para mim, e ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Muitas pessoas estão com lama até no pescoço, estão sujas em pensamentos de morte, suja em pensamentos de pecado, suja em pensamentos que te destroem, são destrutivos e não pensamentos de paz. A palavra diz que nós devemos pensar naquilo tudo que é bom, tudo que é puro, se há alguma virtude, se há algum louvor, nós devemos pensar, mas às vezes, pelas circunstâncias, pelo medo, pela perca, pelo pecado, nós nos encontramos nesses poços nesses dias. E o Senhor tem essa palavra para nós. Ele se inclinou e nos tira. Ele é aquele que nos toma pela mão e tem o poder de nos tirar desses poços. Só que para que Deus faça um milagre, eu tenho que cumprir um princípio. Qual é o princípio? Confiar nele, depositar nele a minha esperança, a minha confiança. E quando eu faço isso, eu deleito no Senhor, eu confio no Senhor. Não é que eu vou cruzar os meus braços e dizer: agora faz, Senhor. Não, eu estou dependendo da ação do Senhor. A minha esperança está no Senhor. E quando Ele tirar você do atoleiro de lama, e quando Ele me tira, Ele nos tira desse atoleiro de lama, a palavra diz que a consequência disso é que Ele firma os nossos pés sobre uma rocha. Que rocha é essa? Essa rocha é Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz, quando Pedro estava conversando com os demais discípulos e Jesus perguntou para eles quem eles diziam que Jesus era, e uns diziam: alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, e Jesus perguntou: mas quem vocês estão dizendo que eu sou? E aí o Pedro se levanta com autoridade e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus faz um elogio a Pedro, dizendo: bendito és tu, Pedro, que não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Espírito. E sobre esta revelação edificarei minha igreja, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? É a revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Ele é a pedra de esquina. Ele é aquele que veio para mudar a nossa história. E quando o Senhor nos tira de um poço de lama, quando nós estamos sujos, Ele firma os nossos pés no Filho dele, que é Jesus Cristo. Ele é a rocha. Ele é aquele que nos sustenta. A palavra ainda continua dizendo que bendito é o homem que faz a sua casa, o que? Sobre a areia? Não, mas sobre a rocha. O Senhor quer ser essa rocha nesses dias para você. Ele deseja que você firme os seus pés numa rocha que não treme, que não se quebra, que não muda, que não se transforma de acordo com os tempos, mas é uma rocha eterna, Jesus Cristo. E a palavra diz assim: Ele firmou os meus pés sobre uma rocha e me firmou num lugar seguro. Quando nós temos os nossos pés firmados em Jesus, nós temos segurança. Nós não temos medo, ainda que o mal se levante, ainda que as notícias sejam ruins, a nossa confiança está no Senhor, porque os meus pés estão sobre a rocha. E no versículo 3, ele continua dizendo: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Você que está chegando agora, nós estamos fazendo reflexão de versículo no Salmo 40. Nós estamos falando aqui a respeito do versículo 3, que quando o Senhor nos tira do lamaçal, Ele nos firma em Jesus, que é a rocha. E a Bíblia diz lá no verso 3 que Ele coloca um novo cântico na nossa boca. Querido, quando nós temos um encontro com Deus, quando nós somos transformados por Cristo, quando nossos pés estão na rocha que é Jesus, não há como nós permanecermos da mesma forma. Os nossos lábios não são mais os mesmos, as palavras que saem de dentro de nós não são mais as mesmas, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se você tem falado palavras torpes, ou se você tem conhecido pessoas que têm falado palavras torpes, que não têm palavra de louvor, palavra de agradecimento, só palavras de maldição, palavra de reclamação, entenda, essa pessoa ela precisa urgentemente entender isso, que quando nós somos transformados pelo Senhor, as fontes da nossa boca, as águas que jorram de nós, tem que ser águas de bênção, águas doces, porque o Senhor colocará um novo cântico nos nossos lábios. E ele continua dizendo: muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Quando nós somos transformados por Deus, quando Ele firma os nossos pés na rocha, quando Ele nos tira da lama, nós temos um testemunho, nós mudamos de vida. E é um fato que as pessoas olham para nós e não veem mais nós, elas veem o brilho de Cristo em nós, uma transformação em nós. O nosso testemunho vai na frente. As nossas palavras, a gente pode até aprender a falar bem, a gente pode até aprender a ser eloquente, a gente pode ter boas amizades, boas influências, mas o nosso testemunho ele vai na frente. Aquilo que Deus faz em nós, que nos transforma, vai na frente. E esse testemunho ele abre uma porta e depois ele continua para que eu opere, para que eu mostre realmente que eu mudei. Porque esse testemunho ele não pode ser por um momento, ele tem que ser contínuo. Então essa palavra diz que muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, o nosso testemunho de cristão nesses dias, será que ele tem servido ao mundo de testemunho para que haja temor no coração do mundo? Ou será que o nosso testemunho como cristão, ao invés de gerar temor no coração do mundo, tem gerado outras coisas? Será que quando as pessoas olham para a minha vida, será que quando as pessoas olham para a sua vida, você que foi transformado pelo Senhor, você que tem uma aliança com Deus, você que entregou a sua vida para Cristo, será que as pessoas olham para vocês e elas temem a Deus? Elas olham para a sua vida e falam: nossa, Deus realmente existe, Ele realmente é real, Ele transformou a vida daquela pessoa, Ele é com aquela pessoa. Quando aquela pessoa fala comigo, eu vejo que há algo diferente nela. Quando ela ora por mim, ou quando Ele me aconselha, eu vejo que há um brilho, o Espírito Santo, o selo da salvação está sobre aquela pessoa. A palavra é clara: muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. As pessoas verão e temerão e confiarão em Deus pelo seu testemunho, pelo testemunho do crente. Existe uma frase que as pessoas dizem, que nós somos a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Muitas pessoas não vão ter a possibilidade talvez de ler ou o interesse de ler a Bíblia, mas através da sua Bíblia, da sua vida, que é um livro aberto, as pessoas vão ver e elas vão temer ao Senhor por aquilo que Deus fará e por aquilo que Deus faz na sua vida. Você é um testemunho, você é uma Bíblia ambulante, você é um pequeno Cristo. Quando nós falamos que nós somos cristãos, nós estamos dizendo que nós somos pequenos Cristos. Será que realmente nós temos sido igual ao Senhor? Então serve de reflexão para nós. E no verso 4 do Salmo 40, ele continua dizendo: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos. Ou seja, essa palavra orgulhoso é aquele homem que ele é autossuficiente.
se nós dizemos que confiamos em Deus, então nós temos que agir através dessa confiança. Porque conforme nós temos as nossas amizades, nosso trabalho, as pessoas que nos cercam, nós somos cercados de pessoas que são orgulhosas, que acham que não precisam de Deus, que não precisam de depender de ninguém. E nós olhamos para essas pessoas e dizemos, poxa, eu posso ser igual a essa pessoa. Não, nós não podemos ser orgulhosos no sentido de dizer que eu não preciso, de que eu sou autossuficiente. Nós dependemos do Senhor. Nós confiamos no Senhor. E eu volto a dizer novamente para você, a forma que eu confio em Deus não é que eu vou cruzar os meus braços, mas eu creio que o Espírito Santo habita em mim e Ele não tira a minha responsabilidade. Ele não substitui o meu esforço, mas Ele faz junto comigo. E ele vai continuar dizendo no verso 5, Senhor meu Deus, quantas maravilhas o Senhor tem feito, não se pode relatar. Os planos que nos preparaste para nós, eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Essa palavra fala aqui que o salmista diz que ele deseja, que ele tem o coração dele queima para anunciar as coisas que Deus tem feito. Será que o nosso coração ele queima para anunciar as coisas que Deus tem feito? Ou será que nós temos percebido as coisas que Deus tem feito? Porque nesse período que nós vivemos, as coisas ruins nos sufocam, as notícias ruins nos sufocam e muitas vezes nós não percebemos o que Deus tem feito. Ele é o Criador, sustentador, Ele nos deu fôlego de vida, nos enviou o Seu Filho Jesus para morrer por nós, para nos dar a salvação, para nos libertar do preço do pecado, que é a morte, e enviou sobre nós posteriormente o Teu Santo Espírito, que habita em nós, que é o nosso selo no penhor da salvação, aquele que anda conosco, aquele que nos consola, que nos exorta, aquele que nos auxilia e na maioria das vezes nós passamos o dia inteiro sem orar, nós passamos o dia inteiro sem perceber que Deus tem nos sustentado, sem perceber que Ele nos deu mais um dia de vida, sem perceber e sem às vezes agradecer por aquilo que Deus tem feito. E o salmista ele escreve aqui, eu queria proclamar, mas são numerosos demais. Ele aqui está dizendo que ele tem a percepção do número de bênçãos que Deus tem cercado, através das bênçãos na família, através do seu trabalho, ou através da sua saúde, você que Deus tem dado livramento para você. Enfim, são inúmeras as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Mas nós só focamos naquilo que é ruim, nós só olhamos para aquilo que não é bom. A grama do vizinho sempre é mais verde, eu sempre preciso de mais. Nós somos egoístas, às vezes não reconhecemos aquilo que Deus faz na nossa vida. Nós precisamos compreender isso. E quando nós tivermos essa compreensão daquilo que Deus tem feito em nós, nós precisamos proclamar para o próximo, nós precisamos falar ao próximo, falar às pessoas que nos cercam que Deus é bom, que Ele faz, que Ele cura, que Ele transforma, que Ele liberta, que Ele nos renova, que Ele nos transforma, que Ele nos sustenta, que Ele é o sustento e que Ele é a vida. E o salmista continua dizendo aqui no verso 6, sacrifícios e ofertas o Senhor não me pediste, não abriste os meus ouvidos, mas abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigistes. Ou seja, Davi estava vivendo no tempo onde quando os homens erravam, eles pecavam, eles iam junto ao sacerdote, o sacerdote pegava um novilho sem defeito e impunha a mão sobre aquele homem que estava com o pecado ou que queria fazer um sacrifício e com a outra mão ele colocava sobre esse novilho e fazia uma transferência, digamos assim, de culpa, e a culpa do pecado daquele homem era levado sobre aquele animal e o sangue era derramado, porque a Bíblia diz que o pecado gera morte e o pecado só é aniquilado quando acontece a morte. Quando aconteceu a morte, o pecado deixa de existir, digamos assim, para que você entenda melhor. Então, Davi vivia exatamente nesse tempo. Só que nesse tempo também os homens pegavam os piores novilhos, os homens não estavam nem aí, eles faziam essas celebrações, eles estavam mostrando um aparente arrependimento, uma celebração, mas o coração deles não era arrependido. O coração deles não era arrependido. E Davi escreve, ele tinha essa noção, e ele escreve assim, o Senhor não deseja holocaustos de mim, o Senhor deseja que o meu coração seja quebrantado. Às vezes nós queremos fazer sacrifícios de tolo a Deus, mas o nosso coração não é quebrantado. A nossa vida não é transformada. A nossa vida não é voltada para Deus nesse sentido. E a palavra diz, o salmista também escreve, Davi escreve para nós, que um coração contrito e quebrantado o Senhor jamais desprezaria. Ele continua dizendo aqui no verso 7, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Isso é fantástico.
É fantástico. Por quê? Porque quando ele fala que no livro está escrito a meu respeito, é lógico que a Bíblia diz, o Senhor sabe dos nossos dias, todos os nossos dias estão contados, nós sabemos disso. Só que você sabia que há um livro que ainda está sendo escrito e nesse livro conta tudo o que eu faço e tudo o que você faz como igreja? É verdade. Quando nós vamos ler, observar o livro de Atos dos Apóstolos ou os Atos da igreja, ele ainda está sendo escrito, porque a igreja ainda está aqui. Nós somos esses levantados pelo Senhor para continuar a igreja. Então, o Ato dos Apóstolos, digamos assim, ainda está sendo escrito na glória. Tudo aquilo que nós fazemos como igreja do Senhor está sendo relatado. E o salmista continua dizendo assim: então, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, e ele diz assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade. O que é que será que está escrito naquele livro a respeito de mim e de você? Será que lá está escrito as coisas boas e a nossa vontade de fazer algo a Deus ou a nossa mornidão? Isso é para pensar. E ele diz assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios. No oculto do meu coração está a sua justiça. Falo da sua fidelidade e da tua salvação. Não escondo diante da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. É o que nós estamos falando aqui, de proclamar e de falar aquilo que Deus tem feito na sua vida, né? O salmista está dizendo isso. E lá no versículo 11 ele diz: não me negues a tua misericórdia, Senhor, o teu amor e a tua verdade sempre me protegem, pois incontáveis problemas me cercam. Queridos, quem é que não tem problema nesses dias? Quem é que não tem problemas que tem cercado nesses dias? Todos nós. Eu tenho, você tem, né? Todas as pessoas que eu conheço têm níveis de problemas diferentes, mas todos nós temos. O salmista fala de uma realidade aqui, ele diz que incontáveis problemas, ou em outras traduções, incontáveis males ou maus têm me cercado. E ele pede o auxílio do Senhor. Nesse dia nós estamos cercados de mal, nós estamos cercados por um vírus, nós estamos cercados, né, por essa pandemia, nós estamos cercados pela economia que está indo de mal a pior, nós estamos cercados por pessoas que têm desanimado, nós estamos cercados por pessoas que têm falado coisas ruins, então nós estamos cercados de todos os lados. E ele diz assim, que o teu amor e a tua verdade sempre me protege. Querido, nós somos guiados por duas coisas, pelo amor e pela verdade. A verdade é Cristo e Ele é o amor. Tudo que Deus fez por nós é pelo amor, e tudo que nós devemos fazer a Deus e pelo próximo é pelo amor. E a verdade, que é a palavra, é aquilo que nos guia nesses dias de dificuldade. A palavra ela não muda, ela é eterna. É nós que temos que entender que o nosso coração precisa mudar para conseguir entendê-la. Mudar em que sentido? Mudar com o auxílio do Espírito Santo para um coração de pedra, de um coração de pedra para um coração de carne quebrantado, para entender aquilo que Deus tem para nós. E nós somos guiados por isso. A verdade e o amor do Senhor é aquele que nos guiam diante dos problemas que nós cercamos, que estão nos cercando. Então confie nesse amor, confie nessa verdade. Ele continua dizendo lá no mesmo verso 12, que ele diz que as minhas culpas me alcançam e não consigo mais ver. Querido, quando um homem ele tem culpa demais, quando ele não tem arrependimento demais, ele tem culpa demais e arrependimento de menos, ele não consegue enxergar, ele não consegue andar com clareza na vida dele. E aqui essa palavra diz que é uma verdade. As minhas culpas me alcançaram e eu já não consigo mais ver. Quando nós não nos arrependemos, quando nós não entregamos ao Senhor, pedimos perdão para Deus, e pedir perdão, nós temos que pedir perdão para a parte ofendida. A parte ofendida, às vezes, nós ofendemos a Deus, mas na grande maioria das vezes nós ofendemos pessoas que estão perto de nós. E quando não há um perdão liberado ou um perdão recebido, isso fica como se fosse uma tapa nos nossos olhos. A Bíblia diz que a oração que Jesus nos ensina do Pai Nosso, ele diz: Pai, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se não houver perdão em nós, Deus não pode nos perdoar. Se nós não perdoarmos, nós não teremos o perdão de Deus. Isso é muito sério. E ele diz assim: as minhas culpas me alcançaram, não consigo mais ver. E olha o que ele fala: mais numerosos são os cabelos da minha cabeça. O meu coração perdeu o ânimo. Olha que palavra. O salmista está dizendo que ele está desanimado. Será que você conhece alguém nos dias de hoje que está desanimado? Eu conheço muitas pessoas. Eu mesmo me encontrei nesses dias desanimado. Quantas vezes nós acordamos animados e no decorrer do dia, pelos problemas que acontecem, nós vamos dormir desanimados, desesperançosos.
Mas quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós oramos e quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, Ele é poderoso para renovar o nosso ânimo. Ele é poderoso para fazer que a gente caminhe e para que a gente ande mais 1 milha, mais 2 milhas e chegue ao alvo que Ele tem para nós. E Ele continua dizendo: agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa, Senhor, em ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos aqueles que procuram tirar minha vida. Querido, nós estamos cercados por muitos males que estão querendo tirar a nossa vida. Como eu disse para você, esse vírus, mas existem muitos outros males que nos cercam. A Bíblia fala para nós lá no Salmo 91 que o Senhor guardaria a nossa casa do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, de toda seta maligna. O inimigo, a Bíblia diz que ele tem andado como um leão ao nosso derredor, procurando alguém que ele possa tragar. E nós temos que estar sempre debaixo das poderosas mãos de Deus, para que Deus nos dê os livramentos, para que Deus possa nos livrar de tanto do homem maligno, porque existem homens maus, existem homens que já estão num nível de maldade tão cruel que nós temos que pedir o livramento de Deus, para que eles não venham fazer nada contra nós, nada contra a nossa família. E Davi escreve a respeito disso: fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim, mas alegre-se em ti os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Davi está dizendo aqui no final desse versículo que ele era pobre e necessitado. Quando Davi escreve esse salmo, ele não era pobre, ele não era necessitado, ele já tinha muitas riquezas. Mas aqui Davi não está falando sobre monetário, ele não está falando sobre coisas físicas, ele está falando sobre algo espiritual. Ele está dizendo para Deus: eu sou pobre de espírito, eu preciso do Senhor, eu sou necessitado, eu tenho necessidades especiais, eu não consigo andar sem a tua presença, eu não consigo fazer nada se o Senhor não for comigo. Davi, certa feita, diz ao Senhor: Senhor, pode tirar tudo que eu tenho, mas não tires a tua presença de mim. Então é nesse sentido, a Bíblia diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão ricos. Nós temos que nos entregar, Senhor, nessa humildade de entender que nós não temos nada. Tudo vem do Senhor, tudo vem dele. Nós somos dependentes do Senhor. E ele continua dizendo: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Você sabia que Deus se preocupa com você? A Bíblia diz que quando nós pedimos, pedi, dar-se-vos-á, o Senhor atende o nosso pedido de acordo com a vontade dele, de acordo com os propósitos dele. E ele fala: qual é o pai que um filho pedindo um pão vai dar uma serpente, ou vai dar um escorpião, vai dar uma pedra? Não. O pai dá boas coisas aos filhos. E ele diz: quanto mais a vocês, o Pai dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Querido, a melhor coisa que Deus pode nos dar nesses dias é o teu Espírito Santo. A melhor coisa que Deus pode nos dar é a presença dele em espírito. Não é mais agora o Emanuel, Deus conosco, é o Deus em nós através do Espírito Santo. O Emanuel vive, reina, está no trono de Deus, e hoje nós vivemos a plenitude da ação do poder do Espírito Santo, que é aquele que está conosco nesses dias. E o salmista diz aqui: o Senhor se preocupa comigo. E Jesus Cristo se preocupa com você. O Pai se preocupa com você. O Espírito se preocupa com você. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele tem ciúme de você, que ele ora com você, que ele está andando com você, que ele está o tempo todo com você, e ele se preocupa com você. E ele vai encerrar assim: mas o Senhor se preocupa comigo, tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus, não te demores. Nós lemos aqui o Salmo 40, e Davi encerra esse salmo dizendo: Deus, não demore em agir em meu favor. Às vezes nós achamos que Deus demora, às vezes nós achamos que está demorando o agir do Senhor, mas ele vem no momento certo, ele vem no momento certo, ele faz no momento certo. Só que às vezes nós não nos posicionamos e nós estamos tão desanimados e tão perplexos com a situação que a gente acha que Deus não pode nos ouvir mais, que nós não temos força para orar mais. Mas experimente romper essa barreira da dificuldade, experimente romper essa barreira da mornidão, experimente romper essa barreira do desânimo. Ore, busque, clame. Eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para te falar. Deus tem palavras maravilhosas para derramar no teu coração. Ele tem libertação, ele tem cura, ele tem transformação, ele tem um novo e vivo caminho. Ele tem um caminho de graça para você, para sua família e para sua casa. Eu queria orar com você agora. Amém? Você que pode orar comigo. Queria agradecer a todos os irmãos
que estiveram conosco, Fábio, Leon, os irmãos que abriram sala de vídeo que eu não consigo visualizar aqui, Maria Aparecida, Silvânia, Maria de Paulo, José Carlos, Alessandra, Bruno, Gilson, enfim, que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Você pode orar comigo agora? Pai, nós queremos te agradecer por este momento, Senhor, por essa palavra que vem ao nosso coração. Eu libero uma palavra agora, Pai, sobre esses irmãos que estão me vendo agora e os que vão nos ver posteriormente. Que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos, a tua provisão na casa dos teus servos, que haja uma transformação, que haja um renovo, ó Deus. Nós devemos esperar com paciência no Senhor e sabemos que o Senhor se inclina para nós, não porque somos bons, não porque somos merecedores, mas porque a tua graça, o teu amor está conosco. Jesus abriu o véu, rasgou o véu para que nós tivéssemos acesso ao Senhor e hoje nós podemos orar no nome de Jesus, pelo auxílio do Espírito Santo e cremos que o Senhor nos ouve. Espírito Santo, pega firme conosco nesses dias, não nos deixe desanimar, nos incomode, nos acorde pelas madrugadas, faça em nós a tua morada, faça em nós o teu querer, que sejamos uma casa habitável no nome de Jesus, que haja uma transformação verdadeira nas nossas vidas em nome de Jesus. Tire todo o temor, tire todo o nervosismo, tire toda dúvida, tire todo o rancor, tire tudo aquilo que nos impede de avançar, que nos impede de fluir contigo nesses dias. É o que nós oramos. Eu libero uma palavra de bênção sobre a vida dos irmãos que estão me ouvindo agora, Senhor, para que eles sejam confortados, envolvidos e reavivados, reanimados nesses dias. É o que eu oro e creio no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe essa noite, que Deus abençoe o seu restante de semana e nós vamos seguindo com as programações da semana. Domingo nós nos vemos no culto. Se você não é do grupo de risco, convido você a participar conosco do nosso culto presencial lá na rua João Goulart 821, né? Esse é o nosso convidado especial. Domingo às 7h30 nós estaremos lá adorando, celebrando o Senhor. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.